O que é droga? Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jaime Sepulcro, pedagogo aqui do programa Jovem Independente, e hoje a gente continua a nossa série de vídeos voltados para você, educador, educadora e profissionais em geral dos acolhimentos institucionais. A gente continua hoje mais especificamente com a nossa série sobre drogas, drogadição. Para continuar falando sobre o assunto, a gente convidou ela, nossa amiga, professora, psicóloga e psicanalista Daniele Starling. No último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre a história da droga, da relação entre a humanidade e as drogas. Quando é que isso começou, afinal? Você pode conferir na nossa lista de vídeos, nos vídeos anteriores. Mas hoje o nosso assunto é um pouquinho diferente. Eu queria começar já com uma pergunta para você, Daniele. O que é droga, afinal de contas? O que são drogas? Então, o que são drogas? Todo mundo já tem uma ideia do significado da palavra droga, não é mesmo? Na linguagem comum, a gente escuta falar todo dia, ai, mas que droga, logo agora, que droga, que chato. Então, a droga na nossa sociedade tem um significado ruim, sem qualidade, né? Mas na linguagem médica, isso não é bem assim. Para a medicina, o termo droga ela teve origem na palavra drug, do holandês antigo, que significa folha seca. E por quê? Porque a maioria dos remédios elas eram derivados de plantas. E daí a proximidade também entre drogas e remédios. Segundo a Organização Mundial de Saúde, drogas seriam quaisquer substâncias que no corpo provocariam modificações na forma de funcionamento. Mas vocês vejam então que este é um significado bastante amplo, que caberiam então as drogas, no sentido que a gente conhece do senso comum, do que droga, que coisa ruim, das substâncias que provocam o mal-estar social, e também a gente contemplaria as drogas enquanto medicações, remédios que provocariam um bem-estar, ou que melhorariam algum sintoma desse sujeito. Enfim, gente, a gente hoje vai falar sobre, nós vamos tentar restringir isso um pouco aqui, nós vamos falar sobre as drogas psicotrópicas. E o que seriam as drogas psicotrópicas, As drogas psicotrópicas, elas seriam então substâncias que agem no cérebro e que modificam o funcionamento do sistema nervoso central, modificando então a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportar, E a gente então poderia dizer que um remédio então é uma droga? Bom, é uma droga, Alguns remédios, inclusive, a gente vai falar sobre isso, vão ser conhecidos como drogas psicotrópicas também, porque vão mudar nossa forma de agir, de pensar. Mas uma aspirina seria uma droga? Não, A princípio, uma aspirina modificaria o nosso cérebro e a leitura que ele faz da dor, mas não modificaria a nossa forma de agir, Mas tudo isso vai depender muito também do modo como a gente usa, porque às vezes, gente, para alguns, açúcar pode ser uma droga, Para os diabéticos, o açúcar pode ser uma droga, Enquanto para outras pessoas pode ser só uma substância agradável, prazerosa. Então, gente, pelo critério aí de saúde, o que a gente vê é que não importa se a droga é produzida em laboratório, se ela é retirada da natureza, se ela é legal, se ela é ilegal, Mas as substâncias, então, que provocam modificação no sistema nervoso central, essas são as que a gente vai chamar aqui de drogas psicotrópicas. Interessante a discussão até aqui, Na prática, qualquer substância que provoque alterações no seu corpo é sim considerada uma droga. Seja aquela droga produzida pela indústria farmacêutica, por exemplo, a dipirona que você compra por causa de uma dor de cabeça, ou drogas que você pode encontrar em outros espaços, por exemplo, no supermercado. A Dani deu o exemplo aí pra gente do açúcar, a gente pode citar também a cafeína, o álcool, que é uma substância psicotrópica. E é interessante pensar que as substâncias psicotrópicas se diferenciam dessas drogas
drogas, exatamente por causa do efeito que ela tem sobre o nosso sistema nervoso central. E cara, assim como as drogas mais comuns podem ser encontradas na indústria farmacêutica, com todo o cuidado que é dado, né, pelo Estado em cima delas. Por exemplo, as drogas psicotrópicas são protegidas com tarja preta. Você não pode comprar elas sem uma receita médica. Mas, assim como as outras drogas mais comuns você encontra em outros espaços, você encontra também drogas psicotrópicas em diversos outros espaços. Um deles, por exemplo, aqui é o supermercado. Você pode encontrar o álcool dentro de um supermercado. Ele é uma substância psicotrópica? A Dani vai responder aí para você. Mas antes dela responder, eu queria fazer uma pergunta anterior. Quais são os tipos de drogas psicotrópicas que existem, Dani? Existe diferença entre um gardenal, um diazepam e uma cocaína, uma maconha? Existe diferença entre elas? Como é que a gente pode classificar aí as substâncias psicotrópicas? Dentre elas, a gente vai poder citar 3 categorias, né? Uma que vai ser as conhecidas como depressoras do sistema nervoso central, que são, né, aquelas drogas que diminuem a atividade do nosso cérebro, ou seja, deprimem o funcionamento do cérebro, deixa a gente mais desligado, devagar, desinteressado pelas coisas, e por isso a gente chama de depressora do sistema nervoso central. Quais seriam essas drogas, né? O álcool, então, é um depressor do sistema nervoso central potente, né? Tanto é que quando a gente bebe, como é que a gente fica? Né? A gente fica mais com sono, às vezes a gente não consegue nem articular direito o que a gente quer dizer, né? Os soníferos ou hipnóticos, que são drogas que promovem o sono, então são drogas legais, lícitas, né? Remédios, mas que são tomadas de maneira indevida. Os barbitúricos, alguns benzodiazepínicos, né? Temos também dentro, né, dessas outras drogas depressoras do sistema nervoso central, os ansiolíticos, que são aqueles remédios, né, que acalmam, que inibem a ansiedade. As principais drogas pertencentes aí a essa classificação são os benzodiazepínicos também. A gente, né, conhece e pode citar o diazepam, lorazepam, entre outras. A gente tem também os opiáceos ou narcóticos, que são aquelas drogas que aliviam a dor, dão sonolência, são anestésicas. Morfina, opiáceo, heroína, codeína, meperidina, entre outras. A gente teria também os inalantes ou solventes, as colas de sapateiro, tintas, removedores, entre outras, né? Então, esses são alguns exemplos das drogas depressoras do sistema nervoso central. A segunda categoria seriam as drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso central. Entre elas, a gente pode dizer aí dos anorexígenos, que são aqueles remédios que a gente toma que inibem o apetite, né? Principalmente aí as anfetaminas, que a gente vai encontrar aí muito nas pessoas que fazem ginástica, né? Que querem ficar bombadas, a gente usa esses termos, né? E a gente tem a cocaína, né? E nós temos as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. As drogas perturbadoras, né, do sistema nervoso central são aquelas drogas que agem modificando qualitativamente a atividade do nosso cérebro. Então, não se trata, né, da mudança quantitativa, como aumentar e diminuir a atividade. Aqui a mudança é de qualidade, né? Então, o cérebro vai passar a funcionar fora do seu normal. E a pessoa que vai ficar um pouco com a mente, como a gente diz assim, perturbada, né? Por essa razão que a gente vai chamar de drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Entre essas drogas, a gente tem as que são de origem vegetal e as que são de origem sintética. As que são de origem vegetal, a gente tem a mescalina, né? Nós temos o THC, que é a maconha. Nós temos a psilocibina, que são alguns cogumelos, né? Cogumelo, aqueles que a gente fala do chá de cogumelo, né? Que algumas comunidades hippies utilizavam bastante em determinado momento histórico.
A gente tem o lírio, o chá de lírio, né, que também é um perturbador do sistema nervoso central, e temos as drogas de origem sintética. E aí a gente conhece o LSD, né? A gente também pode citar o êxtase, que é utilizado nas festas, né? Conhecido também como essa droga do amor. E temos os anticolinérgicos, né? Bentil, Artane, que são remédios, medicações que são utilizadas de forma, então, indevida. Interessante isso, né? Bora resumir? Tem as drogas que são depressoras do sistema nervoso central, deixa a pessoa mais relaxada, né? Tem as drogas que são estimulantes, deixa a pessoa mais ativa do sistema nervoso central. E tem as drogas que são perturbadoras do sistema nervoso central. Ou seja, são aquelas drogas, algumas delas, por exemplo, produzem alucinações, né? Algumas são encontradas na natureza e outras são produzidas em laboratórios, são sintéticas. Lembrou aí que a gente tinha conversado sobre o álcool? Viu que tipo de droga que o álcool é? Ou seja, ela é depressora do sistema nervoso central e é uma droga comum, você encontra ela no supermercado, né? Você não vai encontrar somente na farmácia ou somente no tráfico de drogas. Existem drogas aí que são legalizadas e que são sim psicotrópicas, né? Mas vamos agora para o chão do acolhimento social. E os nossos jovens, Dani? Como é que a gente vai saber se os nossos jovens estão usando drogas? E como é que a gente sabe que tipo de drogas psicotrópicas eles estão usando? O que eu tenho para dizer para vocês é que é muito importante que a gente observe qualquer mudança desse jovem, né? Que a gente tenha um olhar atento e que a gente tenha também posição de acolhimento e de escuta desse jovem para que ele possa dizer para a gente o que está se passando, né? Na sua vida, na sua cabeça, nos seus humores, né? E aí sim a gente ter uma via aberta de diálogo para observar e para também, né, poder trabalhar a questão do uso das drogas, né? Então, assim, qualquer mudança no adolescente é algo para ser observado, né? É claro que é preciso que a gente fique atento a alguns sinais, mas não são eles sinais assim tão externos, né? A gente tem que ver como é que esse jovem está se relacionando com as pessoas, como é que esse jovem, né, tá conseguindo se disponibilizar para os estudos, como é que esse jovem está tratando as autoridades, a lei, né, as figuras de autoridade, a sua família, né? Como é que ele está se relacionando amorosamente, afetivamente com outros jovens? É isso tudo, é todo esse aspecto emocional, afetivo e também relacional que a gente precisa de estar atento, muito mais do que se esse jovem está chegando com o olho vermelho ou ficando mais agitado em determinados momentos do dia, né? Não quero dizer que com isso a gente também não possa observar esses outros sinais, mas todos eles são sinais importantes para a gente estar atento mesmo, né? A esses indivíduos aí que merecem nosso olhar atento e nossa escuta atenta. É interessante pensar que quando a gente cria esse espaço de diálogo, de escuta, de acolhimento com os jovens, logo a gente vai percebendo algumas coisas. Uma delas é que nem sempre as mudanças de comportamento, mesmo mudanças bruscas de comportamento, são decorrência do uso de drogas. Mas muitas vezes a gente percebe que os jovens realmente estão usando drogas. Alguns estão usando, mas a gente percebe entre eles que os comportamentos não são os mesmos. A forma de lidar com os outros, com os colegas e até mesmo a relação deles com as drogas não são as mesmas. Dani, diz aí pra gente, existe alguma forma como a gente pode classificar os usuários de drogas? Nós temos então uma primeira categoria ou classificação que seria de experimentador, né? Então é aquele indivíduo que utiliza uma ou várias drogas por curiosidade, sem dar continuidade ao uso. Então, isso é muito frequente na adolescência, né? Na descoberta dos grupos de algumas drogas, de experimentarem e não voltarem mais a usar, ou usarem muito esporadicamente. Isso não requer que a gente fique muito preocupado, né? Ou que ache que, né, uma vez tendo experimentado a droga, vai se tornar um viciado, um adito, né?
Nós temos o usuário ocasional, que é aquele que usa a droga quando ela está disponível e que o ambiente é favorável, né? Sem que haja rupturas nas relações afetivas, sociais ou profissionais, né? Então é aquela pessoa que dá conta de usar, mas que já, né, não mostra muita ruptura aí nas relações, mas que a gente já precisa de ficar atento, né? O que são essas condições favoráveis? Né? É um momento que essa pessoa se sente insegura, é um momento que ela quer se sentir mais pertencente a determinados grupos, e isso já, né, já nos coloca aí em atenção, né? Nós temos o usuário habitual, que faz uso frequente da droga, exercendo ainda algum controle sobre a substância, tá? Mas que a gente já pode notar alguns sinais de ruptura nas relações afetivas, sociais e profissionais. Então, aqui é o momento que acende, né, a luzinha de alerta, que é preciso que a gente, né, fique atento e esteja bem próximo para poder atuar, né? Então, é o momento que as rupturas começam a acontecer, é o momento que aquele usuário já, né, tem algum controle ou acha que tem algum controle, mas a gente percebe problemas em outros campos da vida que são importantes também, então é o momento da gente ficar bastante atento, né? E nós temos aí sim o usuário dependente, toxicômano ou drogadito, como a gente chama, que ele vive então descontroladamente pela droga, para a droga, né? A gente percebe uma completa ruptura dos laços sociais, afetivos e profissionais. Aí é um sinal para a gente de intervenção, né? Intervenção no sentido de tratamento, de que modo que a gente vai poder, né, auxiliar esse usuário dependente. Gente, essa classificação é importantíssima para a gente saber que tipo de abordagem a gente vai dispensar sobre os nossos jovens que realmente estão envolvidos de alguma forma com o uso de drogas. Afinal de contas, cada tipo de usuário colocado aí demanda um tipo de abordagem, um tipo de cuidado específico, um tipo de tratamento específico. Talvez alguns deles não demandem tratamento nenhum. E é importante a gente estar ligado nisso. Mas a gente só vai saber quando a gente criar esse espaço de escuta, de diálogo, de acolhimento com os nossos jovens. Tá ok? Gente, grande abraço para vocês. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Ainda tem mais vídeo aí sobre drogadição e também sobre os outros assuntos, família, violência, gênero, enfim. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Interajam aí com a gente no formulário que está na descrição desse vídeo e dos outros também. Coloque aí suas dúvidas, questões, suas perguntas e também propostas de novos temas para os nossos próximos vídeos. Tá ok? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.